A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Márcio Marques. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vosso coração. Amém? Mais uma vez, aqui com a voz que clama no deserto, estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra de vida eterna, uma palavra que nos traz vida. E gostaria de meditar em 3 versículos. O primeiro versículo se encontra no livro de Hebreus. Paulo escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. E também gostaria de ler em Salmos, capítulo 40, Salmo escrito por Davi, diz assim, capítulo 40, versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. E o último versículo é o versículo que hoje me chamou muita atenção. Deus me chamou muito a atenção nesse versículo, que diz assim, no livro de Isaías 64, versículo 1 também. Versículo 1, não, perdoe, é no versículo 4, não é o 4. Versículo 4 do capítulo de 64 de Isaías diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mais uma vez gostaria de ler. Porque desde a antiguidade não se vê, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Glória a Deus. 3 versículos que me chamou a atenção, que me trouxe um título que fala sobre esperar. Esperar, como nós lemos em Hebreus 11. É muito tremendo quando nós olhamos para esses 3 versículos sobre a espera. Como é difícil esperar. Nós devemos parar e meditar e ver que quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, ele falou sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo sem ver. E quando nós lemos em Salmo 40, nós vemos que Davi citou a Deus no Salmo 40, dizendo a Deus que ele esperou com paciência no Senhor. E Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. E como nós vimos em Isaías 64, escrito que desde a antiguidade, desde o princípio de tudo, não se ouviu e nem se viu um Deus
um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Olha só, tudo 3 versículos ligados um no outro. 3 versículos falando sobre a mesma palavra, espera, no firme fundamento de algo que se espera. A fé fala que nós esperamos naquilo que a gente nem se vê. E quando nós vimos Davi falando para Deus que ele esperou, então Davi falou que ele tinha fé para esperar num Deus que ele confiava. E lá em Isaías, como acabamos de ler, nós vemos Isaías falando que não se ouviu desde a antiguidade, desde o princípio até hoje, um Deus que trabalha em favor daquele que nele confia, daquele que nele espera. Para muitos hoje em dia, para nós, é difícil esperar. E o que me trouxe através dessa mensagem nesta hora, neste momento, Deus falou muito ao meu coração que quando fala desde a antiguidade, então aí Deus me levou em Gênesis, do cuidado de Deus para conosco, desde Adão e Eva, quando eles caíram, quando eles pecaram contra Deus. Mesmo Adão e Eva não esperavam de Deus o cuidado, porque eles erraram. Acho que eles pensavam que eles teriam as costas de Deus. Deus ia virar as costas para eles. Mas o que acontece? Que Deus, quando eles pecaram, eles caíram, a primeira coisa que Deus cuidou foi trazer roupas para eles, cobrir o pecado deles, porque eles se acharam em pecado, Deus deles se acharam nu, e Deus logo fez roupas. Deus foi lá trabalhar, fazer roupa para Adão e para Eva. Olha o cuidado de Deus. Lá no começo, desde a antiguidade, Deus começou a cuidar, trabalhar pela sua criação. Muitas das vezes nós servimos a esse Deus, dizemos que cremos nesse Deus, mas não confiamos, não esperamos na sua providência divina. Mas como Isaías cita que nunca se ouviu, nunca se viu falar de um Deus que aquele que confia nele, Deus trabalha em favor deles. E mais para frente, nós vemos que Deus lembrou do povo de Israel no Egito, preso, sofrendo, mas Deus foi lá, mandou Moisés tirar o povo dele daquela escravidão. E Deus, com todo cuidado, trabalhou em favor do povo, mandou praga ao Egito para mostrar para Faraó que aquele povo tinha um cuidador, tinha um Deus zelador por eles. Deus mandou as 10 pragas, como nós já conhecemos, e retirou o povo do Egito, levou para o deserto para cuidar do povo. E mesmo assim, muitas das vezes, quando Deus quer cuidar da gente, levar a gente para o deserto, para a gente depender somente dele, para saber que ele é que nos dá o pão de cada dia, é ele que nos dá o alimento, as vestes. E a sua palavra diz que aquele povo andou 40 anos no deserto e as roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam. Olha que Deus tremendo. E mesmo assim aquele povo murmurava. Mas mesmo assim murmurando, Deus cuidava. Eles queriam carne, Deus trouxe as cordonizes, deu para aquele povo. Queriam carne, Deus cuidou em trazer carne para o povo. Mas mesmo assim o povo incrédulo, nada estava bom para aquele povo, mas Deus sempre cuidando. E contudo, Deus foi
trabalhando em meio aos séculos e séculos. E Deus viu que o homem, ele tinha que ter uma redenção por estar longe de Deus. Porque mesmo cuidando do povo, o homem, ele sempre se afastava de Deus. E Deus queria estar com o povo. E Deus então cuidou e trabalhou. E até mesmo Deus, ele amou de tal forma ao mundo que teve que trazer o seu Filho para nos resgatar. Deus, o cuidado de Deus é tão maravilhoso com a sua criação que ele proveu Jesus para a terra para que ele resgatasse o ser humano. Olha o cuidado de Deus. Deus sempre trabalhou em trazer o homem para si, para trazer o homem para perto de si. Deus cuidou em resgatar, cuidou em dar daquilo que ele mais amava, que é o seu Filho unigênito, que foi Jesus Cristo. Teve que morrer por nós para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Deus sempre trabalhou. Pelo seu infinito amor, Deus tem trabalhado até hoje. O que me chama mais a atenção é que Deus, em trabalhar, e por muitos ser tocado por Deus, teve muito derramamento de sangue. O sangue sempre foi precioso. Como o sangue é vida, foi precioso no processo do amor de Deus. Primeiramente foi derramado sangue do Cordeiro Santo, que foi Jesus Cristo. Depois dos mártires, depois dos discípulos, de muitos, Deus sempre trabalhando, mas o amor de Deus é insondável. Deus, desde a antiguidade, tem cuidado. Até a sua vinda, até a sua volta, Deus tem cuidado. Então, por isso, nesta hora, eu venho trazer esta palavra, que Deus me motivou a trazer essa palavra para dizer para você que não importa o que você tem passado, não importa o deserto que você tem passado, não murmure, não se entristeça, não desista, não pare, porque você tem um Deus que cuida. Desde a antiguidade, Deus tem cuidado dos seus filhos, dos seus que Ele ama tanto. Então não se preocupe. Você tem um Deus em seu favor, um Deus que trabalha, espera nele, confia nele. Nós devemos confiar, porque a fé, ela é a confiança daquilo que a gente não está vendo, mas que a gente espera que vai acontecer. A fé é isso, é você confiar sem ver, porque aquilo que você vê, você não espera. Você espera aquilo que você não está vendo, que vai chegar. A fé, então, esse é o fundamento. O princípio do fundamento da fé é você esperar, crendo que vai acontecer. E nós vemos que o rei Davi, ele confiava tanto em Deus que ele esperou. Ele falou, não, vou esperar com paciência. E como ele citou lá no Salmo 40, eu esperei com paciência. O Senhor se inclinou, olha só. Então, Deus, desde a antiguidade, lá do começo de tudo, Deus é um Deus que trabalha. E Deus não para. Tem trabalhado até hoje para cuidar dos seus. Deus, ele trabalha assim em favor daqueles que nele espera. Deus, ele trabalha assim em favor daquele que confia nele, daquele que tem confiança. Eu não sei o que você tem passado, mas espera no Senhor. Não sei o deserto que você está passando, não sei a situação, o momento que você está passando,
Mas eu te digo, em nome de Jesus, espera com paciência. Que Deus, Ele é justo. Ele é o justo juiz. Deus está lá olhando do seu trono e com toda atenção. Nada foge da visão de Deus. E está olhando sobre a terra e contemplando todos nós. Então, se nós confiamos e confiar no Senhor, nós devemos esperar com paciência. Sei que é difícil esperar. Sei que é difícil esperar. Tem momentos que a gente diz, não dá mais, mas nós temos que esperar. Porque Ele é fiel, único fiel. Ele é um Deus que trabalha. Se você crê, se você acredita nesse Deus, no Deus que Davi confiava, no mesmo Deus que Paulo servia e que ele escreveu a carta aos Hebreus, falando de fé, que a fé é aquele que tem que esperar no Senhor. É uma esperança que se crê, é que tem que esperar, mesmo sem ver. Isaías nos afirma, Ele é um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Amém? Então espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, amados? Fique com esta palavra, porque esse Deus é fiel. Se você esperar com certeza aquilo tanto que você está esperando em Deus, Deus, Ele é bastante fiel para te dar e suprir aquilo que os seus servos necessitam. Amém? Fique na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, creia. Creia que você esperando